Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula de física. Essa aula que tanto serve de revisão para alguns, né? Como também serve como primeiro contato com este tema. Então vamos lá. Então hoje estamos na área da mecânica. E vamos de cinemática escalar, e na cinemática escalar vamos de movimento na vertical. E aí eu começo fazendo um questionamento sobre essa imagem aí, né? Esse jovem jogando aí uma bola. Ele está jogando a bola ou está esperando a bola chegar às suas mãos? O que é que ocorreu aí, né? De qualquer forma, o movimento é na vertical. Vamos pensar e responder neste momento, ou então durante a aula, né? Uma pena e um martelo foram abandonados da mesma altura, próximo à superfície lunar. Qual deles chegou primeiro ao solo? Este experimento foi realizado em uma das missões, né, dos astronautas à Lua. E o que será que ocorreu? O que foi que ocorreu lá, né? Lembrando que na Lua não tem resistência do ar, né? Não tem atmosfera. Aqui nós temos os temas da aula, você não precisa copiar, porque eles virão, né, como títulos, como tópicos. Então estudaremos a queda livre, a aceleração da gravidade, lançamento vertical para cima, ao final. Então vamos lá, a partir de agora peço que copie, né, para você ter aí os seus apontamentos, tome nota, como diz o outro, né? Então, queda livre. Na queda livre, a resistência do ar é desprezada. O movimento, né, do corpo é retilíneo, uniformemente variado. É um MRUV. Então, na queda livre, o movimento ele é uniformemente variado, quer dizer que tem aceleração. Aqui nós temos uma representação aqui, né? De uma pedra e uma pena são soltos sob a resistência do ar. Como esperado, a pedra chega primeiro, né? Mas se soltarmos os dois juntos no vácuo, ou seja, num ambiente onde foi retirado o ar, onde não tem ar, os dois chegarão juntos. Você pode fazer esse experimento reduzindo a resistência do ar, né? É claro, se você tiver uma câmara de vácuo, aí seria perfeito. Mas sem ela, você pode fazer na atmosfera, reduzindo a resistência do ar. Como é que você faria isso? Você pega uma folha normal, né, de caderno, ou uma folha A4, sulfite, e uma folha bem amassada, você amassa bem. Solta as duas juntas. Então, você vai ver que a folha normal ela vai sofrer a resistência do ar muito mais do que a outra, né? A outra você pode até dizer que a resistência foi desprezível, né? Então a amassada vai chegar primeiro ao solo. Bom, vamos mostrar aqui duas esferas de massas diferentes caindo livres da resistência do ar. Para reforçar aqui o tempo gasto para elas chegarem ao ponto final ou para percorrer as distâncias independe da massa, né? Que vai interferir é a resistência do ar, que no caso aqui não tem, né? Então, foi soltada aí as duas com massas diferentes e, no entanto, elas percorrem a mesma distância a cada intervalo de tempo.
Aí, nesse caso, foram tiradas fotos sucessivas em intervalo de tempos iguais, intervalos muito pequenos, né? E depois fizeram a composição numa foto só. Então, são duas esferas, porém, aí a foto mostra as posições ocupadas por elas, da posição inicial até a final ali, que foi 10 mais ou menos, né? A aceleração da gravidade, essa é a grande responsável pelo movimento de queda livre, né? Então, próximo à superfície da Terra, a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Usamos a letra G para representar a aceleração da gravidade. Então, a gente sai do A e vai para o G. No nosso curso e na maioria dos livros, vai usado o 10 metros por segundo ao quadrado. Há um arredondamento aí que torna os cálculos muito mais fáceis, as deduções também muito mais fáceis de serem atingidas, né? As deduções, os entendimentos, quando se usa o 10, né? Fica muito mais intuitivo. Tá certo? Então, como eu falei, vai copiando aí, anotando, se precisar dar uma pausa e depois retoma. Você decide o seu ritmo aí, né? E eu vou seguindo aqui no meu. Observe uma maçã em queda livre, na aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos entender o que é que essa gravidade representa, esse valor 10, né? Então, olha só, a maçã está ali, numa posição inicial, no instante zero, e com velocidade zero, e será abandonada, assim como aquela maçã que caiu na cabeça de Isaac Newton. E olha só, após 1 segundo, qual vai ser a velocidade dela? 10 metros por segundo. E após 2 segundos, 20 metros por segundo. Voltando aqui, 20 metros por segundo. Então, quer dizer que o fato da aceleração da gravidade ser 10, né, faz com que o objeto ele aumente em 10 metros por segundo a sua velocidade a cada segundo. Isso é que significa a aceleração da gravidade 10. Se fosse 9,8, né, que é o que mais se aproxima da realidade, seria 9,8 metros por segundo a cada segundo. Então, esse é o significado da aceleração. E observe aí que a distância percorrida entre os instantes 1 e 2 foi maior do que entre os instantes 0 e 1. Isso porque o objeto está ganhando velocidade, está andando mais rápido a cada instante. Então, por isso, ele vai percorrer distâncias cada vez maiores. Certo? Aí você desenha, né, umas bolinhas, faz do seu jeito aí, mas anota isso aí, deixando essa distância aí maior entre 1 e 2 para você perceber, né, e fixar essa ideia de que o fato do movimento ser acelerado faz com que ele ande mais a cada segundo. Vamos lá então. Equações. Quais as equações que a gente vai usar aqui nesse caso? Com o objeto partindo do repouso, que fique bem claro, né? Nós não temos a velocidade inicial aí é zero. Então, tomando isso como verdade, então a velocidade, como é que eu posso calcular? É só multiplicar a gravidade vezes o tempo. Você viu lá que após 1 segundo a velocidade era 10, ou seja, 10 vezes 1, né? Aceleração da gravidade 10 vezes tempo 1 deu 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. E após 2 segundos, quanto é que foi? Foi 20 metros por segundo. Como é que a gente chega nesse valor através de uma equação? V igual a 10 vezes 2. 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Professor, e se eu não tiver o tempo? Aí você pode usar a forma reduzida aí da equação de Torricelli, né? Que é V ao quadrado igual a 2 vezes G vezes D. Então, você também pode calcular
a velocidade dessa forma, usando a gravidade e a distância percorrida, né? Bom, então, essa distância percorrida é a partir do instante zero. Pensemos nisso. E a distância percorrida, uma equação para ela. Basta dividir g sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, aí eu vou ter a distância percorrida. Então, essas são as 3 equações fundamentais aí de um corpo que parte do repouso, né? E aqui nesse último caso, a gente está considerando que a posição inicial vai ser 0. Isso é um referencial que a origem está lá no início do movimento. Tranquilo? Anota aí porque nós iremos agora aplicar essa atividade, essas equações, né? Então, nesse exemplo 1, não precisa copiar o enunciado, né? Copia a resolução. Nós vamos ter aí a lista de exemplos, né, disponível para que você possa fazer a leitura, né? Depois revisar sem ter que estar copiando. Então a questão é a seguinte: uma bolinha de tênis é abandonada da janela de um edifício, demorando 1 segundo para atingir o solo. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. De que altura a bolinha foi abandonada? Então aí nós estamos lidando com uma queda livre, quando a gente despreza a resistência do ar. Feito isso, nós vamos usar as equações da queda livre, né, que a gente viu anteriormente. Uma orientação aqui, uma dica é sempre escrever os dados com os símbolos correspondentes e com as unidades que vem na questão, para você saber se é necessário, qual equação vou usar, né, vai ser usada, e também se é necessário fazer conversões. Por isso, todo zelo aqui nessa hora de destacar os dados. Então, t igual a 1 segundo, t de tempo, né? Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esses foram os 2 dados fornecidos. Vamos calcular a altura. D igual a g sobre 2 vezes t ao quadrado. Esse g sobre 2 aí vai ser sempre constante, né? Vamos substituir então? Só alegria, né? Então, aqui é sucesso total, 10 sobre 2 vezes 1 ao quadrado, e você vai no passo a passo, sem ter medo de ser feliz, né? Vamos lá, mais uma. 5 vezes 1, né? Que é o 10 por 2 e 1 ao quadrado de 1. Resultado, 5 metros. Então, essa é a distância percorrida em 1 segundo, né? Isso é bastante, né? Se você pegar uma sala aí que tenha 3 metros de altura, o tempo gasto para um objeto cair do teto e chegar no chão é menos de 1 segundo, né? Teria que ser 5 metros para chegar ao solo. Então, a aceleração da gravidade da Terra é poderosa, né? Poderosa. Pensa bem nisso. Seria como, vamos pensar numa outra situação aqui, né? Você está no sítio, né? E tem uma manga a 5 metros de altura. Então, você pegou uma vara lá, vai cutucar a manga. A vara que tem 5 metros de altura, né? Na verdade, vai subtrair a tua altura aí para chegar lá na manga. Então, se for 5 metros, vai demorar 1 segundo para ela chegar no chão. E vai chegar com velocidade de, se é 1 segundo, 10 metros por segundo, né? Isso vai dar 36 quilômetros por hora. Então, é por isso que eu digo, a gravidade ela é poderosa. Bom, feito isso, vamos agora para mais um exemplo, o exemplo 2. Nesse exemplo 2, nós vamos ter o seguinte. Um tijolo é abandonado da janela de um edifício, demorando 2 segundos para atingir o solo. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. De que altura o tijolo foi abandonado?
Professor, essa questão é igual à anterior. Isso mesmo, mas o objetivo dessas duas atividades, né, nessa sequência, é mostrar como se comporta a distância, né, em relação ao tempo. Isso é importante a gente descobrir aí padrões com esses cálculos. Então, vamos lá. Ó. Dados, tempo igual a 2 segundos, é o tempo de queda do tijolo, e a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos então à altura de queda. Já sabemos da forma da nossa queridinha D igual a G sobre 2 vezes T ao quadrado, né? Então você substitui aí, só alegria, 10 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. Aí você vê que o 10 sobre 2 se repete, resultando em 5, né? A altura vai dependendo ali do quadrado do tempo. Ela cresce com o quadrado do tempo. Então, vamos lá. Eu vou ter aí 5 vezes 2, o resultado é 20 metros. Então, enquanto em 1 segundo ela percorre 20 metros, em 2 segundos, total percorrido é 20 metros, sendo 15 a mais do que o anterior. Então, veja que isso é uma característica do movimento uniformemente acelerado, que é o caso, né? Então, essa é a distância. 2 segundos seria necessário uma altura de 20 metros. E a velocidade, quanto seria, né? Seria 10 vezes 2, 20 metros por segundo, né? Ou 72 quilômetros por hora. Mas isso não foi perguntado na questão. Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora nós vamos para o lançamento vertical para cima. Então, olha só o que a gente vai fazer. Nesse tipo de lançamento, o movimento é retilíneo uniformemente retardado, né? Porque o objeto vai desacelerando. Você vai dar um impulso inicial para cima e ele vai desacelerar até atingir a velocidade zero lá na altura máxima. A velocidade diminui em 10 metros por segundo a cada segundo. Olha aí um exemplo, né? Um impulso inicial de 20 metros por segundo, após 1 segundo caiu para 10 e após 2 segundos caiu para 0, porque foi reduzindo de 10 em 10. Essa figurinha aí você desenha, né, as bolinhas nessas posições e do lado os tempos, né? Se quiser desenhar o relógio, não precisa, o relógio é para ilustrar ali, né, o 0, 1 e o 2. Certo? Então vamos seguir aqui adiante para a gente ver mais detalhes. Observe uma maçã lançada para cima. Então, ó, só reforçando aqui, ó, maçãzinha sendo lançada para cima, percorrendo distância cada vez menor, né? É o contrário da queda livre. A distância percorrida entre 1 e 2 é menor do que entre 0 e 1. Né? Isso porque lá a velocidade, ele está perdendo velocidade, está andando cada vez menos a cada segundo. Fechado? É isso aí. Com essa dedução a gente pode chegar a muitas respostas, né? Bom, vou passando aqui agora com um exemplo que diz o seguinte: uma pessoa lança um objeto verticalmente para cima e o impulsiona de tal modo que ele, ao deixar a mão dessa pessoa, possui uma velocidade de 30 metros por segundo. Pergunta: quanto tempo o objeto gastou para atingir o ponto mais alto de sua trajetória? E sabe-se que o objeto, ao cair retornando ao ponto de lançamento, gasta, nesse movimento inverso, o mesmo tempo que gastou para subir até o ponto mais alto. Calcule a altura máxima atingida pelo objeto, né? Então nós vamos nos aproveitar desse fato, do tempo da vinda ser igual ao tempo da ida, e calcular a altura que ele atingiu, usando aquelas equações lá do começo, da queda livre, né? Vamos lá então. Primeiramente, vamos destacar aqui o seguinte:
Como a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, então a velocidade diminui de 10 metros por segundo a cada segundo. Anota isso aí é fundamental, porque te dá um entendimento, não só de usar equações, mas saber o que está ocorrendo, isso é importantíssimo. Então o que é que eu vou fazer aqui? Uma regrinha de 3, né? 1 segundo está para uma queda de 10 metros por segundo, x vai estar para uma queda ali em 30 metros por segundo, né? Então é uma variação aqui, em módulo. Como é que a gente faz? Multiplica cruzando, né? Então 10 vezes x igual a 1 vezes 30. 1 vezes 30. E aí nós temos 30 dividido por 10, né? Resultado, x igual a 3 segundos. Ou seja, o tempo gasto para o objeto atingir a altura máxima é 3 segundos. Por quê? Era 30, foi reduzindo para 20, para 10 e depois para 0, dando 3 segundos. Beleza? Mas nós aí formalizamos essa questão usando então a regra de 3. Isso é fundamental você ter esse domínio, esse controle, né? Mas sabendo também o que pode ocorrer. Algumas situações como essa são muito interessantes, porque ela permite que você saiba o que vai ocorrer nessas situações. Beleza? Vamos seguir aqui então para o item B. O tempo de queda vai ser 3 segundos, porque ele gastou 3 para subir, gasta 3 para descer. E aí eu vou calcular a altura atingida, né? Então, usando a nossa equaçãozinha lá, d igual a g sobre 2 vezes t ao quadrado, eu vou substituir ali 10 por 2 vezes 3 ao quadrado. E 5 vezes 9, né? Essa questão ela complementa as duas anteriores, me dando aqui a distância percorrida na queda livre em 3 segundos, que dá 45 metros. Lembra lá que em 1 segundo anda 5, em 2 anda 20, em 3 anda um total 3 segundos, sempre contando do começo, né? Em 3 segundos anda um total de 45 metros. Entre o 2 e o 3 dá uma diferença de 25, né? Então, esses padrõezinhos aí a gente vai vendo e vai fixando, né? Então, essa é a altura atingida quando se lança um objeto com velocidade de 30 metros por segundo, né? Será que um ser humano consegue, né? Normal, falar assim, um atleta mesmo, né? Consegue lançar um objeto assim com as próprias mãos e ele atingir essa altura, né? Eis a questão. Bom, lembrando que a analista que a gente vai disponibilizar tem esses exemplos e tem também exercícios propostos. Peço que faça, veja o gabarito e nos mande dúvidas, né? Não se acanhe, falar assim, né? Se tiver dúvidas, nos envie. Vamos trocar, compartilhar ideias, conhecimentos. E o exemplo 4. Um menino larga uma pedra de uma altura, aliás, de uma ponte a 45 metros acima da água. Eu já vi esse 45, hein? Ele ouve o som do choque da pedra na água 3,125 segundos após ela ter sido abandonada. Despreze a resistência do ar e considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é o módulo da velocidade de propagação do som no ar? Essa é a questão, né? Então nós temos aí uma série de dados, né? O aluno olha para isso aí, rapaz, como é que nós vamos mexer com isso? Mas nós vamos aprender. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, primeiro os dados, distância que ele percorreu, o objeto percorreu 45 metros, esse tempo aí, 3,125 segundos, você tem que lembrar que ele não é só o tempo de queda, né? Ele é também o tempo gasto para o som produzido pelo impacto da pedra na água vir e atingir o ouvido do camarada.
vamos então acrescentar aqui a aceleração da gravidade, que foi o local, aceleração da gravidade no local da experiência. Tempo de queda, vamos calcular o tempo de queda. Estou fazendo de conta que a gente não saiba quanto é o tempo de queda, né? 45 metros, a gente sabe lá que deu 3 segundos, né? Só que eu vou mostrar aqui como chegar a esse valor usando essa equação, que vai ser uma forma que a gente não tinha visto até agora, né? A gente não tinha calculado o tempo de queda. Nas outras situações tinha sido dado o tempo de queda para encontrar a altura. Vamos fazer diferente agora. Aí eu coloco 45 por igual a 10 sobre 2 vezes t ao quadrado, não é isso? Vou fazendo a conta normalmente, né? Vai ficar ali 45 igual a 5 vezes t ao quadrado. Aqui vem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer quando chego nesse ponto, né? Qual é o número que multiplicado por 5 dá 45? Você vai dizer que é 9. Então a gente tem que fazer uma operação aqui para chegar nesse 9. Então como é que a gente faz? Tem que dividir 45 por 5. Essa é uma sugestão que a gente sempre indica. Você fazer essa pergunta, porque aí o próximo passo você não vai errar, né? Porque você tem que chegar naquele 9 que você já sabe, o gabarito, né? É uma espécie de gabarito aí que você conseguiu, né? Então tem que dar o 9. Então tem que ser 45 por 5. Essa outra também é muito legal, né? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 9? Você vai me dizer que é 3, né? Então, essa é só alegria. Mas, se você está com uma situação ali e você não sabe quem é o valor, aí usa o recurso da raiz quadrada. Certo? Aqui nós vamos direto porque nós já sabemos que é 3. Isso aqui é certo, né? Então, 3 segundos foi o tempo gasto aqui. A gente já sabia desde o começo a resposta, porém foi necessário aqui você aprender como usar a equação. Essa outra forma, né, para encontrar o tempo. Isso é fundamental, esse domínio. Isso aqui vai servir não só para essa área, mas para outras áreas da física, da matemática, né? Então, é muito rico isso aqui. Então, esse foi o tempo gasto para a pedra descer. Quer dizer que o tempo restante ali do 3,125 é o tempo gasto pelo som, certo? Então vamos agora calcular esse tempo gasto pelo som, retirando os 3 segundos dali. Beleza? Então é isso. Agora eu vou passar aqui adiante para a gente fazer aqui o seguinte, ó, tempo gasto pelo som. Vou chamar de ΔT, que vai ser ali, ó, 3,125 menos 3 vai dar 0,125. Eu acrescentei os 3 zeros ali, foi só para uma questão de ficar iguais ali as casas depois da vírgula, né? Facilitar a subtração, para ficar mais uniforme, ficar mais elegante. Então esse é o tempo gasto pelo som. Essa é uma questão muito interessante, viu? Muito interessante. E nos exercícios propostos tem mais uma para você calcular. Aqui representando a ponte com a água lá embaixo, né? Que diz que ela bateu na água. A pedra que o menino vai soltar. Vamos soltar essa pedra. E olha aí, caiu. Ela na verdade ali é a animação, né? Mostrou meio a desaceleração no final, mas não leva isso em consideração não. Foi acelerado o movimento ali. Gastou 3 segundos. Agora produziu o som. Um barulho ali, esse barulho vai se propagar pelo ar e vai chegar no rapaz. Aí a imagem foi congelada com essa onda do som se propagando pelo ar, gastando 0,125 segundos. Certo? Então fizemos essa brincadeirinha aí para tornar isso bem mais claro, beleza? Vamos lá então agora para a velocidade. A velocidade vai ser a distância dividida pelo tempo, né? Forma clássica aí da cinemática. Vamos substituir então a distância, que foi 45 metros percorrido pelo som, e o seu tempo gasto, né? Lembrando que a velocidade do som ela depende do meio, né? Inclusive no próprio ar muda a velocidade, se muda a temperatura do ar, tem esses detalhes, né? Se você vai para a água, a velocidade aumenta,
Nos metais é maior ainda. Então, no solo, né? Então a velocidade depende do meio. Por isso a gente vai ter um valor aí de acordo com essa situação, problema, né? Nos livros é comum a gente encontrar muitas vezes 340 metros por segundo. Geralmente eles fazem referência a uma temperatura específica do ar, mas não é única, né? E aí o que é que eu fiz aqui? 360 metros por segundo foi a velocidade. Nesse caso aqui, se você vai lidar com uma avaliação, né? E você... Pô, e agora? Como é que eu faço aqui para fazer essa divisão, se eu não tiver calculadora? Aí você vai eliminar essa vírgula daqui de baixo. Para isso você vai ter que multiplicar o de baixo por 1000, né? Para dar 125. E, por sua vez, vai ter que fazer o mesmo com o de cima, dando 45.000, certo? Aí você vai lá e faz a divisão usando o método da chave, né? Então é isso. Ficar atento a essas ideias que a gente vai aí passando. Fechado? Então é isso aí. Finalizando aqui a nossa aula. Bons estudos e faça as atividades. Agora eu vou finalizar aqui. Saindo de tela.